Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Bom dia para todas as famílias, bom dia para os terapeutas, os professores, para todo mundo que está aí chegando. Não sei se vocês são assim, mas quando fala bom dia eu logo penso na musiquinha. Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. Coisa de mãe e de terapeuta, né, gente? A gente não perde a oportunidade de estimular, não é assim? A gente não perde a oportunidade de falar algo, de cantar algo, de fazer essa estimulação. Então, fica na nossa cabeça, aquela musiquinha fica na nossa cabeça, né? Então, bom dia para todos vocês, que a gente tenha uma semana maravilhosa, que possamos estimular as crianças, sermos produtivos, né? Sempre buscando cada vez mais esse desenvolvimento das nossas crianças. Hoje a gente vai falar especificamente de crianças, então eu vou usar mais o termo crianças mesmo, tá? Hoje nós vamos falar, deixa eu até colocar aqui, brincadeiras que estimulam. Então, brinquedos, né? Vamos usar os brinquedos que estimulam. Isso, bom dia para quem está chegando. Eu sou Bárbara Calmeito, psicóloga e diretora do Autonomia Instituto. E hoje nós vamos falar sobre brinquedos que estimulam. Então, o meu objetivo hoje é falar especificamente sobre crianças até 3 anos, tá? Quem tiver interesse nas crianças maiores, nos adolescentes, nos jovens, me manda aqui e fala: Bárbara, eu quero que você mostre também para as crianças maiores quais são os brinquedos, o que eu posso trabalhar com esses brinquedos. Me manda que aí eu faço uma outra live depois falando das outras idades. Mas hoje especificamente nós vamos falar sobre brinquedos que estimulam para crianças até 3 anos, tá bom? Bom dia para quem está chegando aí, sejam muito bem-vindos. Gente, coloca um aviso no celular de vocês. Toda segunda, às 9 da manhã, temos lives aqui no Autonomia Instituto. Às vezes terei convidados e às vezes estarei sozinha, tá? Excepcionalmente, amanhã, às 8, nós teremos uma live com a Aline do Home Care Pedagógico, que vai ser bem legal, mas depois disso a gente vai tentar manter sempre segunda-feira às 9 horas da manhã, pra gente já começar a semana em alta astral, com conhecimento, com estudos, tudo isso, tá bom? Então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre brincar, né? Por que a gente precisa brincar com as crianças? E isso é algo assim muito importante da gente entender, né? O brincar, ele é o trabalho da criança, né? É onde ela desenvolve as habilidades dela, as habilidades motoras, as habilidades cognitivas, as habilidades afetivas, as habilidades de comunicação. Então, o brincar, ele é essencial e faz parte do desenvolvimento infantil. E é importante a gente perceber que cada faixa etária ele tem um brincar esperado e um brincar que precisa ser estimulado, tá? Então a gente pode começar a brincar com as crianças desde quando? Desde sempre, né? Quando a gente faz uma brincadeira com um bebezinho, quando a gente faz barulhinhos, quando a gente canta musiquinha, a gente está fazendo estimulação. Quando a gente pega um nenenzinho no nosso colo e pega o brinquedinho e vai passando de um lado para o outro e ele acompanha a nossa mão, o nosso trajeto, a gente está fazendo estimulação. Então, a gente estimula a criança, a gente brinca com a criança desde sempre,
né? E isso precisa acontecer por toda a infância e depois a parte da adolescência com um foco mais específico da faixa etária. Então o brincar, ele é muito importante porque ele socializa a criança. A criança aprende a fazer aquelas brincadeiras dentro de casa e depois ela generaliza isso para quando vai num parquinho, para quando vai numa festa, para o momento da escola, da creche, e aí ela aprende a ter essa troca com outras crianças também. Então o brincar, ele faz parte do desenvolvimento infantil e é a coisa mais importante da educação infantil. Tá? Isso é muito importante para os professores que estão nos ouvindo, porque eu percebo nitidamente algumas escolas que hoje ficam com foco na educação infantil já do letramento, né? Ah, a criança tem que aprender o A, tem que aprender o E, tem que aprender o nome, e com uma busca muito grande desse conteúdo, né? Enquanto, na verdade, o que a educação infantil deveria estar com foco no desenvolvimento? No brincar, na coordenação motora ampla, na coordenação motora fina, nessa interação e nessa comunicação da criança, nessa atenção compartilhada, nessa troca de turno, na variação das brincadeiras e na evolução das brincadeiras. Então, eu sou muito a favor de uma educação infantil que ela aproveita o que realmente o desenvolvimento daquela faixa etária precisa para estimular as outras partes, e não essa parte de conteúdo em si, porque o conteúdo ele vem depois, né? Não é na educação infantil. Então, a gente tem que perceber que o brincar, ele desenvolve a parte lógica, a parte de concentração, a parte de socialização, e a gente precisa brincar com as crianças, tá? Esse é um ponto muito importante. Parece simples, mas não é. Então, o brincar, ele desenvolve a parte motora, cognitiva, de comunicação e afetiva das crianças, ok? E uma questão muito importante que a gente tem que levar em conta quando a gente fala de brincadeiras é a questão das telas. A criança que fica exposta a televisão, tablets, celulares por muito tempo durante o dia, ela tem um baixo repertório de brincadeiras. Tá? Por quê? Porque ela não sabe, ela não está aprendendo a brincar de outra maneira. Quando ela está vendo o vídeo, ela não está sendo estimulada, né? E a gente precisa ter uma consciência muito grande sobre isso. Eu falo muito com as famílias aqui, né, dos nossos pacientes, e aí vou multiplicar para vocês. As telas, elas precisam ter um limite muito sério na vida da criança, na vida dos adultos também. A gente tá no nível que a gente fica no celular e não percebe. Mas principalmente das crianças, por quê? Porque elas precisam brincar ao ar livre, precisam brincar em casa, precisam ter esse momento com vários brinquedos. E se ela tá exposta à televisão, se ela tá com o celular na mão ou se ela tá com o tablet, ela não vai fazer essa brincadeira. E a pessoa responsável por regular esse horário que a criança está nas telas são os pais. A responsabilidade é dos pais. Então, larguem o celular, desliguem a televisão, desliguem o tablet e vão pro chão brincar com as crianças. Esse é o meu conselho prioritário quando uma família chega aqui na Autonomia. Ah, mas eu não sei como brincar com o filho. Vai pro chão e vamos treinar. Aqui a gente faz o treinamento com as famílias. Mas hoje a gente vai falar bastante sobre alguns brinquedos aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, diminuição de telas. Isso aí é um ponto-chave para estimular as brincadeiras, principalmente das crianças abaixo de 5 anos, tá bom? Outra questão que é importante a gente falar: a brincadeira, ela faz parte do mundo da criança. A criança, ela já pega um brinquedo e ela já automaticamente começa a brincar com ele, começa a fazer variações. Só que quando a gente fala de crianças com atraso no desenvolvimento, não é bem assim,
né? A gente percebe que muitas vezes a criança não sabe como brincar, ela não entende uma brincadeira, ou ela fica sempre com o mesmo padrão de brincadeira. Principalmente crianças que estão dentro do espectro, né, que tem autismo, elas têm um padrão de brincadeira. Então ela pega um carrinho, ela vai rodar a rodinha, ela pega algum brinquedo de encaixe, ela vai fazer o que? Ela vai fazer um enfileiramento ou empilhamento. Então ela não vai brincar variando ou da maneira mais adequada daquele brinquedo. Então a gente tem que ter na nossa cabeça que uma criança com atraso no desenvolvimento, ela precisa aprender a brincar, não é algo natural para ela. E aí a gente precisa treinar no dia a dia e incluindo demandas nessa brincadeira, tá? Então que tipos de demandas? A gente pode trabalhar contato visual, a gente pode trabalhar intenção comunicativa, a gente pode trabalhar troca de turno, a gente pode trabalhar responder pelo nome, imitação, atenção compartilhada. Então, assim, tem um mundo de comportamentos alvos que a gente precisa estimular com essa criança, que a gente pode usar os brinquedos para fazer isso e esse momento da brincadeira. Ok? Queria que vocês deixassem dúvidas, perguntas, alguma coisa aqui pra gente bater papo e a gente conversando sobre esse tema das brincadeiras, dos brinquedos que estimulam. E agora eu vou começar a mostrar um pouquinho para vocês de alguns brinquedos que são interessantes e o que a gente pode estimular com esses brinquedos. Então deixa suas perguntas, mandem no aviãozinho que tem aqui para outras famílias, para outros terapeutas, professores, para poder participar aqui com a gente também, tá? Vamos começar então assim. As crianças bem pequenininhas, elas gostam muito de brinquedos visuais, que tenham um atrativo visual ou que tenham um atrativo auditivo. Tá? Então o que a gente pode começar a fazer com as crianças bem pequenininhas? Ó, nós temos esses bloquinhos, que são os bloquinhos fofinhos, tá? Então as crianças pequenininhas até às vezes colocam na boca, então ele é bem fofinho. E aí a gente pode brincar, ó, a gente pode empilhar, a gente pode fazer uma torre. E aí a gente pode ir fazendo com a criança troca de turno. Agora é a minha vez de colocar, agora é a sua vez. E aí a gente vai montando. A gente pode fazer uma torre bem alta e depois brincar com ela de 1, 2, 3 e já! E aí derruba aquela torre pra gente montar de novo. Então, ó, tô fazendo uma torre aqui bem alta, ó. Eu trouxe alguns bloquinhos, mas a gente tem mais, a gente vai montando. Mas o que você tiver em casa, qualquer tipo de bloquinhos, desde que sejam maiores, né, não sejam aqueles Legos pequenininhos, as crianças até 1 ano conseguem brincar e gostam desse tipo de brincadeira. Então você pode fazer, aí você joga tudo no chão, aí você joga em cima da criança, você brinca, você pede o contato visual para fazer de novo, você pergunta, mais? Você quer mais? Então vamos montar de novo a torre. E vamos montando, você pode ir falando o nome das cores. A criança dessa idade, ela ainda não identifica totalmente a cor, né? Ela está começando esse processo, mas você vai nomear. A brincadeira com a criança precisa ser de nomeação, de narração, de imitação e de barulhinhos e sons engraçados. Então isso precisa acontecer em toda brincadeira. Então esse brinquedo de bloquinhos é um brinquedo bem legal, uma brincadeira bem legal pra gente fazer com as crianças e depois elas vão crescendo, a gente vai fazendo variações, vai montando algumas coisas até que elas começam a passar pela fase do Lego, né? E gostam de fazer essas montagens de pecinhas menores. Então é uma brincadeira bem legal. Outro brinquedo para os pequenininhos são uns livros, esses livros de banho que a gente compra, que pode molhar. Não é porque ele é livro de banho que a gente usa só no banho, na verdade a gente usa o tempo todo. Ele é bom porque ele é de fácil limpeza, você passa álcool, pode molhar, não tem problema, não estraga. Então o ideal, e eles são bem coloridos, né?
Então, o ideal é que a gente vá contando a história, mas não lendo, não vou ficar lendo aqui, né? Chase é um pastor alemão, não vou ficar lendo. Então eu vou contar a história, eu vou narrar, eu vou mostrar, olha, o Chase, ele é azul. Como é que o Chase faz? O Chase é um cachorro, o cachorro faz au, 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 au. Então eu vou brincar com a criança, né? Aqui o Marshall, olha, o Marshall é vermelho, ele é o bombeiro que apaga o fogo. E aí eu vou contando essa história para a criança e vou brincando. A gente tem vários desses modelos aqui. Normalmente eu compro com personagens que as crianças gostam, ou de animais, porque é uma fase que as crianças gostam muito de animais. E aí a gente vai fazendo a estimulação com esse tipo de brinquedo, tá? Como eu acabei de falar, as crianças gostam muito de animais. Então, eu sugiro que você tenha em casa animaizinhos, né? Aqui eu peguei alguns, mas nós temos vários. E aí, o que a gente faz com os animais? A gente vai cantando musiquinhas, né? Do patinho, a gente vai fazendo o barulhinho do patinho, a gente vai cantando a musiquinha do peixinho, vai fazendo o barulhinho glup, 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 e vai brincando. A gente vai cantando a música da Dona Girafa, que tem o pescoço grande. A gente vai fazendo as brincadeiras do elefante, imitando como é que o elefante faz com a tromba. E a gente vai fazendo, né? Então, a gente tem que usar a nossa criatividade. E aí vocês podem me perguntar, Bárbara, mas como que eu chamo a atenção da minha criança? Eu não consigo chamar. Veja o vídeo da semana passada. Semana passada eu falei sobre como chamar os pilares, o passo a passo para a gente chamar a atenção da criança. Então tá salvo aqui no IGTV, vai lá, assiste esse vídeo. Depois vai estar no nosso canal do YouTube também, tudo lá, para você poder ver como é esse passo a passo, tá bom? Nessas brincadeiras, a gente precisa ter em mente que a gente quer o contato visual da criança, que a gente quer a vocalização espontânea, a gente quer essa troca de intenção comunicativa dela pedir mais, e aí a gente vai trabalhando esse comportamento-alvo, tá bom? Outro brinquedo que as crianças gostam muito são os instrumentos musicais. Então, eu sempre indico que as famílias tenham instrumentos musicais, não precisa ser um monte, mas alguns. As crianças gostam muito do chocalho e ele é fácil, então você pode até brincar em fazer imitação com a criança, você faz um pouquinho, dá para ela fazer, né? E outro que aqui é preferência nacional é o xilofone, que a gente vai batendo, vai cantando, vai fazendo imitação e vai fazendo essa troca comunicativa também com as crianças, tá? Gente, quem tiver dúvidas pode ir colocando, ou quem quiser fazer alguma contribuição do seu dia a dia, como que funciona, também pode ir colocando aqui pra gente, tá bom? Ok? Vou mostrar um outro brinquedo também que faz muito sucesso aqui. As crianças, né, com menos de um ano e pouquinho, elas gostam muito desse tipo de brincadeira, que são brincadeiras de abre, fecha, coloca, tira, esse tipo de brincadeira que você faz e faz de novo, né, que tem uma ação mais repetitiva. Então, esse é um brinquedo que eles amam, ó, porque a gente faz aqui, ó, e aí ele abre, aí a gente fecha, aí a gente vai lá, fechou, 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 fechou. Agora vamos abrir de novo, ó. O amarelo, o vermelho, o verde, o lilás ou o roxo, né? E você vê que cor que você quer falar com a criança. E você vai brincando. Aqui a gente tá brincando o quê? A repetição, a nomeação, essa troca com a criança. Você fecha e fala, e agora? E agora? Mais? Mais? E aí você dá para a criança para ela fazer mais, mas esperando esse contato visual dela de pedir mais ou alguma vocalização que indique que ela quer mais, tá? Então a gente vai trabalhar essa parte com a criança também. Esse aqui também é um brinquedo que faz muito sucesso, né? Que é uma torre da Turma da Mônica,
que a gente vai montando com a criança. Então a gente dá ajuda física para ela montar, se ela não souber montar sozinha. A gente vai falando as cores, vai falando dos personagens, vai conversando com ela. E aí quando monta tudo, normalmente a gente faz o quê? 1, 2, 3 e já! E a gente derruba tudo, e aí a criança morre de rir, a gente brinca, faz o reforço social, e aí depois a gente faz de novo, né? E ainda tem a variação da gente colocar pra dentro, né? Não pra cima, mas a gente colocar um dentro do outro também, que também pode ser a brincadeira, tá? Então a gente vai variando. Essa variação, ela é muito importante para fazer com a criança do mesmo brinquedo, para que ela não fique fixa num padrão de brincadeira. Essa flexibilidade cognitiva tem que ser estimulada desde sempre através das brincadeiras. Deixa eu ver aqui. O espaço aprender. Joyce está falando, ó, perfeito, descobrindo e estudando cada dia mais como a análise do comportamento contribui para o aprendizado de crianças no TEA e atraso do desenvolvimento. Com certeza, eu até fiz um post no sábado mostrando isso, né? Que essa história de terapiaba, de mesinha, que terapiaba robotiza, isso já passou há muito tempo, né, gente? Cada vez mais a gente precisa ensinar as crianças com o comportamento-alvo que a gente quer atingir, mas a gente fazer treinos de maneira natural, através das brincadeiras, através da estimulação, né? Uma outra brincadeira sensório-social que a gente faz aqui que funciona muito é a bolinha de sabão. Eu até procurei nas salas, mas estão sendo usadas e aí eu não peguei. Então o que a gente faz? A gente faz bastante bolinha de sabão, as crianças amam bolinha de sabão. Então a gente faz bolinha de sabão e aí depois a gente para um pouquinho e pede para a criança, através do contato visual ou de alguma vocalização, ela pedir pra gente fazer mais. E aí a gente vai engajando a criança naquela brincadeira, né? Olá, bom dia, Inês. Oi, Gabi, tudo bem? Da Casa do Autista. Beijo pra você e pro Betinho, tudo bem? Então vamos continuar. A gente tá falando dos brinquedos. Vou pegar outro brinquedo aqui, que as crianças também gostam muito. Já, né, depois de um aninho, a gente faz muito esses brinquedos de encaixe, né, da forma geométrica. Então aqui, não necessariamente a gente está querendo que a criança aprenda a encaixar, né, totalmente. A gente pode dar ajuda, não tem problema nenhum. Quanto mais a gente vai dando aquela ajuda e ela vai conseguindo fazer, mais a gente vai percebendo que ela vai aprendendo a fazer sozinha. Então a gente deu ajuda, ela fez. Numa segunda tentativa, a gente deixa ela tentar e vai só moldando um pouquinho até ela conseguir acertar. Daqui a pouco a gente vai tirando aquela ajuda e ela não precisa mais. A grande questão é, aproveite o momento que você está fazendo a brincadeira para estimular as cores, né? Então você vai falar, ih, o verde, aonde que vai o quadrado verde? Ih, entrou na asinha da borboleta! E agora o triângulo vermelho! Então fala, bastante assim, tendo essa articulação para que a criança vá entendendo e fazendo a brincadeira com você, tá bom? Então isso aqui é uma variação, mas tem vários, a gente tem vários desses aí nas lojas de brinquedos que a gente encaixa a forma geométrica, então é uma variação legal a gente ter em casa ou no consultório para poder estimular as crianças, tá? Deixa eu ver mais um aqui. Ah, gente, ó. Peguei um aqui, mas a gente pode usar de várias maneiras, né? Massa de modelar. Massa de modelar é uma delícia de brincadeira. A gente só tem que tomar cuidado com as crianças bem pequenininhas que ainda colocam na boca. Eu até indico que vocês façam a massa de modelar em casa, né, com farinha ou com algum outro material, porque a gente pode ter mais esse controle de se colocar na boca, não ter um perigo tão grande. Mas o ideal aqui na massinha, a gente tem vários moldes, tem várias coisas, mas eu
Gosto muito de brincar com a massinha, você faz aquela minhoquinha, depois você pega a régua ou a tesoura para poder cortar, e aí você faz uma bolinha com a massinha, e aí você vai rolar a bolinha ou vai soprar com um canudinho. Então, massa de modelar, na verdade, dá uma live só de massa de modelar, tá? Se vocês quiserem, vocês falam que eu vou trazer várias brincadeiras pra gente fazer só com massa de modelar, porque massa de modelar é um item obrigatório, né? Não tem jeito, item obrigatório. Então, deixa eu mostrar outra atividade que a gente faz bastante aqui, que as crianças engajam bem e gostam muito. Aqui nós temos várias caixas sensoriais. E aí você vai me perguntar, mas Bárbara, deixa eu beber uma aguinha, peraí, façam perguntas enquanto eu bebo água, vamos lá. Bárbara, é só a terapeuta ocupacional que estimula a parte sensorial? Bárbara, eu só preciso estimular a parte sensorial se o meu filho tiver algum problema, né, sensorial? Não. Para as duas perguntas, não. A terapeuta ocupacional, lógico, ela é a profissional que trabalha com integração sensorial. Ela é a profissional certificada para isso. Mas essas brincadeiras sensoriais, elas são para todo mundo. Todos os terapeutas que trabalham com criança precisam e devem fazer essa estimulação sensorial. Por quê? Porque ajuda no desenvolvimento tátil, no desenvolvimento da percepção sensorial da criança. E não são só crianças que têm alguma hiper ou hipossensibilidade. A gente pode fazer com todas as crianças porque é muito divertido. Então aqui nós temos várias caixas sensoriais, ó. Vou mostrar uma pra vocês. Essa aqui é aquela bolinha de gel, sabe? Aquela que a gente usa pra decoração. Deixa eu pegar um pouquinho aqui pra vocês verem. Vamos ver se dá pra ver, não sei. Ó, aquelas bolinhas. Então eu faço sempre coloridinha para ficar bem coloridinho, mas a gente tem caixa sensorial de sagu colorido, de arroz colorido. Se você não sabe como colorir, qualquer dia eu vou fazer um vídeo e vou mostrar para vocês, mas aqui no feed nós temos alguns posts mostrando. A gente faz de feijão, aí faz o feijão preto e o feijão branco, de canjica, porque tem uma texturazinha. E o interessante é a gente colocar numa caixinha, numa bandeja e brincar com a criança aqui dentro. Então a gente pega aquele animalzinho e coloca ele aqui dentro e aí faz a estimulação da criança, faz ela achar aqui no meio para ela tirar. Se for uma criança maior, ó, a gente pode usar, ó, isso aqui é que vem no leite, ó, que vem. A gente pode usar para brincar, para fazer pinça. A gente pode usar pegador de gelo para fazer transposição. A gente pode pedir para a criança tirar e colocar numa garrafa. Então, assim, a caixa sensorial, ela tem 1001 utilidades e ela é muito fácil de ser feita, né? Não vou falar que é barato não, que o arroz tá caro, né? Mas você compra o arroz mais barato que tiver, colore, e você que tá em casa, por exemplo, que é mãe, você vai usar por muito tempo. Aqui a gente acaba, como tem várias crianças que usam, a gente precisa estar sempre fazendo material novo e para poder ser exposto, tudo isso, né? Então é uma ótima atividade. Deixa eu mostrar aqui um outro brinquedo também. Ó, que esse aqui também é um brinquedo que as crianças amam. Deixa eu tirar ele aqui pra mostrar pra vocês como funciona. Deixa eu fazer devagar, porque normalmente a gente faz com bastante barulho pras crianças, tá? Deixa eu tirar as rodinhas. Então, como é que a gente brinca com a criança? Ó, tem a haste. A criança que não consegue colocar sozinha, a gente dá uma ajudazinha. E aí, ó, a gente rodou! Roda, roda, roda. Roda, 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 rodou! E aí sempre narrando, brincando, fazendo barulhinhos engraçados, engajando a criança para isso. Você pode fazer troca de turno, minha vez, sua vez. Agora tem uma brincadeira que eu adoro fazer com isso aqui, que é assim, ó. Eu engajo bastante nesse rodou, rodou, rodou. Depois eu coloco e faço assim, ó. Parou!
E aí tem criança que já vem e tira a minha mão ou me olha para eu tirar a mão. Aí eu tiro. Parou. E aí fico fazendo essa troca. Pelo menos essa troca de olhar, de que parou, rodou, parou, rodou, né? Então a gente vai fazendo variações com a criança para que ela engaje nessa brincadeira. E eles amam porque vai rodando e é bem colorido. Então é o brinquedo que eles gostam muito no dia a dia, que é a roda gira-gira, né? Esse é um brinquedo que a galerinha aqui gosta. Deixa eu pegar um outro aqui, tem uns que estão longe de mim. Pera aí. Aqui. Esse aqui é um brinquedo muito conhecido de todos os consultórios, não é? É o Dino Papa Tudo. Então assim, gente, o Dino, ele é um queridinho que a gente dá pra brincar com muita variação do Dino. Eu tô até para fazer um post sobre isso, sobre as variações de brincadeiras, né? Então a gente pode brincar desde dar comida pro Dino, né? Então a gente abre a boca, coloca a comidinha, nhé, 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 e aí a gente vai brincando com a criança, de dar comidinha, de fazer papá, de brincar com o Dino. Ai, será que tem alguma coisa aqui, ó, na barriga do Dino? Ah, tem a comidinha. A gente pode brincar de escovar o dente do Dino. De vez em quando a gente suja, passa essas canetas de brancas de lousa, ou coloca até uma espuminha e aí pega a escovinha pra gente escovar. A gente faz o Dino cantar. Então assim, o Dino é um queridinho que a gente precisa ter. Quem não tem, esse aqui é um daqueles que a gente precisa ter, porque toda criança gosta do Dino. Deixa eu arrumar até seu olhinho, Dino, né? Pra você ficar bonitinho na foto. Deixa eu ver aqui que chegaram algumas perguntas. Aonde encontro esses brinquedos? Então, Pamela, aqui são brinquedos variados. Tem brinquedos que eu compro na ReHap, tem brinquedos que eu compro nas lojas americanas, tem brinquedos que eu compro pela internet. Eu costumo comprar bastante brinquedos, sabe aonde também? Em bazar. Tem muito bazar, brechó de coisas infantis, que tem vários brinquedos em ótimo estado e que a gente consegue comprar, né? Aqui no Downtown mesmo tem um brechó, 1, 2, 3 outra vez, que a gente de vez em quando tá lá, de vez em sempre, né? Eu brinco que eu não posso passar lá em frente, a gente tá lá vendo se tem algum brinquedo, mas você pode comprar em outro perto da sua casa, mas eu sempre procuro alguma coisa na ReHap ou nas lojas americanas. Na internet costuma ser mais barato esses brinquedos, tá? Quem tiver a oportunidade de ir, né, para fora do país, não agora, tá, gente? Coronavírus, por favor, não agora. Mas quem tem essa oportunidade de estar sempre viajando, os brinquedos nos Estados Unidos são muito baratos, muito baratos. Então, se você estiver viajando, você vai e traz. E fica um monte, normalmente são brinquedos que duram, né? Esses brinquedos aqui tem bastante tempo e olha que aqui a gente usa bastante com muitos pacientes, tá? Então, deixa eu ver aqui que tem outra pergunta da Aline. Peraí, Aline, que tá dando... Com quantos anos a criança consegue pegar e abrir a piranha ou prendedor de cabelo? Então, Aline... Depende da criança, né? Mas normalmente com 1 ano e meio, mais ou menos 1 ano e pouquinho, ela já consegue fazer esse movimento, porque o prendedor, ele é esse movimento aqui, né? Ele não é esse de pinça, ele é um pouquinho maior. Então você pode testar com a criança, ver se ela já consegue abrir e fechar para prender, pode fazer brincadeiras com pregador, né, se ela for maiorzinha, e aí você vai treinando esse movimento e dá para fazer várias brincadeiras também, tá? Vamos lá, algum site? Então, eu normalmente olho no site da ReHap, até o site das lojas americanas é mais barato no site do que na própria loja, tá? Às vezes alguém sabe o site. Eu normalmente compro nesses.
Tem alguns brinquedos que eu compro no Clube Brincante, que é uma loja de produtos mais especializados. A gente tem alguns, depois eu posso até compartilhar nos stories, algumas lojas que eu compro de pessoas, né, empreendedoras e tudo, que a gente pode dar uma priorizada também. Eu até postei um que eu testei no sábado, que foi de uma mãe de paciente nossa, da Kira. Então, assim, tem vários materiais que a gente vai comprando aos pouquinhos, mas esses aqui do dia a dia, normalmente eu compro em lojas como a ReHap ou lojas americanas, tá bom? Outro queridinho também de todo consultório, vamos lá, é a nossa girafinha, que tem a variação da zebrinha, que tem a mesma função, tá? Eu já vi na loja a zebrinha e a girafinha, não sei se tem outros, mas as famílias normalmente têm um outro ou consultório. Então esse aqui também é outro queridinho, a nossa girafinha, né? Que a gente canta sempre a musiquinha da girafa. E aí como que a gente faz com a criança? A gente começa engajando ela pelo 1, 2, 3 e já! E aí a gente solta, deixa eu fazer devagarzinho para não fazer tanto barulho. Mas na terapia a gente deixa cair mesmo para fazer bastante barulho, tá? E aí a gente ajuda a criança a colocar os bloqueios, né, os cubos aqui de volta, ó. O cubo faz barulhinho, então a gente vai engajando, vai brincando. Tem criança... Peraí. Tem criança que não consegue ainda compreender que tem que colocar aqui o cubo para depois abaixar. Ela quer logo abaixando. Então, normalmente eu dou uma travadinha aqui, não deixo a criança abrir e falo com ela, primeiro aqui, primeiro coloca. E aí eu dou uma ajudinha física, tá? Nada invasivo, lembre-se disso, ajuda física bem leve. E aí você orienta, você faz para ser um modelo, para a criança imitar. E aí depois você faz de novo. 1, 2, 3 e já! E aí você brinca com a criança e engaja a criança na brincadeira. Normalmente eles adoram essa brincadeira e dá pra gente ficar um tempão fazendo esse tipo de brincadeira e fazendo o enfoque dos nossos contatos visuais, né? De fazer contato visual, troca comunicativa, imitação. Então a gente vai pensando no comportamental que a gente está desenvolvendo com a criança, os comportamentos, e a gente vai desenvolvendo nessa brincadeira de uma maneira mais natural, tá? Outra variação que nós temos são esses potinhos que a gente pode fazer desde formar torres, igual aquele outro da Turma da Mônica, só que esse aqui ele vem mais e ele tem os tamanhos, então a gente faz e aí conta 1, 2, 3 e já, e joga, né, e brinca com a criança, desde ao contrário, que é colocar um dentro do outro e a gente ir fazendo a variação da brincadeira. Então a gente faz várias vezes, gente. Isso aqui não são brinquedos que você vai fazer uma vez e que você vai parar. Você vai fazer várias vezes para você ir estimulando a criança várias vezes, tá? Vamos lá, vou pegar alguns brinquedos aqui que são para as crianças já um pouquinho maior, né? Quando a criança ela vai ficando mais ou menos com 2 anos e pouquinho, a gente começa a fazer com a criança uma brincadeira de seriação. Então a gente vai dividindo, né, proporcionando brincadeiras que a criança ela faça categorias. Então categorias de cores, categorias de formas geométricas. Então esse brinquedo mesmo, olha, que eles têm as 4 formas de 4 cores cada uma, a gente tem uma variação bem grande de fazer e de brincar com a criança, desde trabalhar essa coordenação do encaixe, que muitas vezes ela não tem totalmente, e a gente vai dando ajuda, colocar o modelo, então a gente pega e faz assim, ó, coloca o modelo, ó, da mesma cor. E aí a gente deu o modelo, então a gente dá o círculo para ela e aí a gente direciona, se ela não vier sozinha, a gente direciona e dá a dica, ó, aqui, é aqui.
E aí a gente vai dando a dica para que ela coloque aqui o azul. E aí a gente vai brincando depois com a criança, já que vai compreendendo as cores. Eu quero o vermelho, ó, o vermelho tá aqui. Eu quero o amarelo. E aí a gente pede para a criança pegar as cores que estão misturadas para ela começar a fazer essa seriação, essa categorização das cores e também das formas geométricas através de um modelo. Então esse jogo também é um jogo bem legal para as crianças maiores, tá? Deixa eu pegar outro aqui, peraí. Ó. Esse aqui também é um brinquedo que é muito legal, eu comprei no Clube Brincante, depois eu já falei que eu vou indicar algumas lojas que eu compro, né, que não são essas grandes, são de mães ou pessoas empreendedoras. E aí aqui, deixa eu mostrar, são 4 cones, tá? Falta o verde. Que a gente vai fazendo o quê? Vem os cones e vem as argolas. E aí a gente pode brincar primeiro com a criança de fazer o pareamento das cores. A gente pode brincar de circuitos. Então você coloca em um canto da sala o cone, no outro canto da sala a gente coloca as argolas. As argolas podem estar dentro de uma caixa sensorial, que você vai lá, pega e tem que sair correndo e colocar aqui. Então assim, a gente tem uma variação muito grande de brincadeiras para fazer com esses cones e que eles ajudam muito a desenvolver essa parte de pareamento e de coordenação também, de coordenação mão-olho, né, que são coisas bem importantes nessa fase do desenvolvimento, né? Então, bem importante. A Elielza, te amo. Deve ser o Rafa, né, que tá falando. Beijo, Elielza. Beijo, Rafa. Eu também amo muito vocês, tá? E olha só que legal. Deixa eu dar essa dica aqui. Eu comprei esses potinhos lá na Caçula. Gente, eu acho que custou R$1,90, uma coisa assim. E aí eu peguei um de cada na parte de festa, sei lá, que você faz decoração pra festa. Então eu peguei um pra cada cor, que a gente que é terapeuta, a gente olha as coisas de uma outra maneira, né? Peguei um de cada cor. E o que a gente faz com esses potinhos? A gente usa aqui para pareamento. Então eu quero fazer, só não tinha o verde. E aí ficou faltando verde, quando eu for lá de novo eu olho. Tem esse aqui, mas ele não é um verde muito verde assim. Eu gosto de usar esse tom de verde para crianças identificarem melhor. Mas aí aqui no dia a dia a gente acaba fazendo porque ele é bem diferente do amarelo, ó, dá pra fazer, tá? Então a gente coloca, aí a gente pede a criança para parear os pompons, ou para parear papelzinho colorido, ou para achar um objeto dessa mesma cor que esteja na sala. Então a gente vai fazendo variações dessa brincadeira usando os pareamentos de cores, de formas geométricas, de animais. Então, nessa fase você já pode, por exemplo, dar algumas figuras, né, que seria o 2D e pedir para a criança parear, achar o igual. O que é parear? Colocar no igual, né? No igual. Então, uma imagem que tenha uma girafa, uma imagem que tenha um elefante. E aí você dá a girafa e pede para ela colocar no igual. Você dá o elefante e você pede para ela colocar no igual. Tô usando esses aqui que eu tenho, mas você pode comprar os animais e usar os animais que você tem, né? E imprimir. Então, gente, tem muita variação, tem muitas possibilidades também de material plastificado. Eu posso fazer também uma live e mostrar pra vocês. E quem não entrou ainda, a gente tem um canal no Telegram, que eu confesso que eu vou agora em outubro tomar mais conta dele, né? Mas a ideia do canal do Telegram, se você ainda não sabe, não entrou, vai lá na nossa bio aqui do Instagram, clica lá que vai ter lá, entrar no canal do Telegram. Entra, porque a minha ideia é lá, a partir de outubro, que eu compartilhe alguns materiais plastificados que a gente mesmo faz. A gente fabrica, eu monto o design, a gente monta o design, tem a ideia, vai fazendo.
E aí a gente imprime, plastifica e coloca no velcro quando precisa e vai fazendo. Então eu vou compartilhar alguns com vocês lá no Telegram, mas eu posso mostrar algumas outras coisas também. Acho que eu acabei os que eu trouxe aqui, né? São muitos brinquedos, gente. A gente tem uma infinidade de brinquedos, mas assim, o que eu costumo falar para as famílias é: o mais importante do que brinquedo é o brincar. É estimular o brincar, é a maneira como brinca. Então, assim, brincar compartilhado, brincar fazendo contato visual, fazendo troca comunicativa, ter intenção comunicativa nessa brincadeira. Não é a criança brincar somente junto com os pais, é brincar com os pais, fazendo essa troca. Há uma diferença muito grande de brincar junto e brincar com. Brincar junto é quando a criança tá ali do seu lado, ela tá brincando, ela tá com o carrinho dela lá, fica fazendo com o carrinho pra frente e pra trás, ou fica rodando a rodinha dele, ou fica fazendo, pega um jogo desse aqui dos blocos, ela coloca, depois ela tira, depois ela coloca, depois ela tira, mas assim, é como se você não existisse ali do lado dela. Você não consegue acessar essa criança e você não consegue fazer uma brincadeira de troca com ela. Então, esse brincar com é muito importante, é muito mais importante. Então, não se preocupem só em comprar e ter brinquedos, mas sim na variação e na maneira de brincar do dia a dia. Isso é mais importante, tá bom? Tem alguma pergunta? Porque a gente já até passou a ideia dessas lives de segunda-feira, quando eu estiver sozinha, é que a gente faça em 30 minutinhos, que são dicas e informações para vocês. Então a gente já tá aqui há quase 50 minutos, eu falo pra caramba. Mas agradeço muito a participação de vocês. Entrem no nosso canal do Telegram, tanto as famílias como os profissionais, porque lá nós vamos, a partir de outubro eu vou começar a compartilhar informações, materiais, tudo lá. E em breve a gente também vai ter um curso para treinar as famílias, né, de como brincar com as crianças, como ter esse acesso maior com as crianças, porque as famílias que são dos nossos pacientes, a gente acaba tendo acesso, né, e fazendo esse treinamento aqui, mas outras famílias a gente não consegue. Então, a minha ideia é essa, mas entrem no canal Telegram, é gratuito, você não paga nada e a gente vai compartilhar bastante coisa lá, tá bom? Bom dia para vocês, uma boa semana, que a nossa semana seja maravilhosa e muito produtiva. Um beijo, até amanhã às 8 da noite, que a gente vai ter uma live super especial aqui com a Aline da Home Care Pedagógico. Beijo!